Universo é um Sonho, capítulo 3, nonos, parte 2. Estamos começando a nos sentir extremamente mal, com um esmagador, doloroso e aterrorizante senso de culpa. Culpa é essencialmente auto-ódio e leva à autossabotagem. O tempo passado da culpa é o pecado, e o tempo futuro da culpa é o medo. A partir do pecado, culpa e medo, obtemos o tempo. O tempo é a alternativa à eternidade. Pecado passado. O pecado é a crença de que realmente nos separamos de Deus, que atacamos Deus e nos tornamos nosso próprio autor. Culpa presente. A culpa é a experiência atual de acreditarmos ter pecado. Medo futuro. E o medo é a crença de que Deus vai nos punir pelo nosso pecado, fazendo a nós o que acreditamos ter feito a Ele. Felizmente, existe mais um aspecto do tempo que nos ajuda a colapsar o tempo, chamado instante santo. Mas vamos falar mais sobre isso depois. É um presente sem culpa, então é um instante santo. Uma vez que nossa culpa recém-encontrada era dolorosa, o ego nos deu uma solução para aparentemente ficarmos livres dela. O ego disse que poderia nos dar um esconderijo, onde poderíamos ter individualidade e estarmos a salvo do Deus zumbi assassino. Ele disse que poderíamos fazer um substituto para o céu e tirarmos Deus de nossas mentes. Eu tenho uma solução. E com isso veio o Big Bang, ou mais precisamente, a grande projeção. Então tem um projetor ali. O ego pegou nosso sistema de crenças egóico, louco e dirigido pela culpa, sobre nossa aparente separação de Deus e o negou. E isso o tornou inconsciente. Um iceberg de culpa consciente, e a negação, culpa inconsciente, que é a maior parte do iceberg. Note que as noções religiosas sobre o inferno são símbolos de vil agonia da nossa culpa inconsciente, assim como as noções religiosas do diabo são símbolos do ego. Elas não são literais. Uma regra psicológica da mente, elucidada por Sigmund Freud, é a de que a negação leva à projeção. Portanto, depois de negarmos a culpa em nossas mentes, nós a projetamos para fora. Nós literalmente saímos de nossas mentes. Culpa inconsciente. Nossa culpa negada se tornou o filme ou mídia gravada para a nossa grande projeção através do projetor. A projeção se tornou a testemunha para o estado da mente que fez a projeção. Ela se tornou o retrato externo de uma condição interna. Nos cinemas agora, o universo dos mortos-vivos. A projeção despedaçou nossa mente única em incontáveis fragmentos, todos com a habilidade de culpar uns aos outros pela aparente separação de Deus. É culpa sua, é culpa sua, é culpa sua, é culpa sua. Esses fragmentos da nossa mente única são o que chamamos de almas. Uma alma é um fragmento individualizado da nossa única mente sonhadora. Cada fragmento da nossa mente única contém a mente toda, porque a estrutura da divisão da unicidade foi fractal. Um fractal é um fragmento de um todo que contém o todo. Isso significa que, embora cada mente contenha o louco, dirigido pela culpa e autossabotador sistema de pensamento do ego, cada uma delas também contém o sistema de pensamento corretivo do Espírito Santo. Além disso, cada mente contém a capacidade de tomar decisões para escolher entre os dois sistemas de pensamento. Alguns exemplos simples de fractais são um quadrado feito de quadrados, um triângulo feito de triângulos, uma árvore feita de árvores. Entretanto, o fractal fundamental deste universo não é uma forma ou configuração. A forma é meramente um efeito do fractal fundamental quando ele é projetado. A forma é como um holograma, assim o mundo aparentemente físico que vemos é como um holograma, mas não existe holograma sem o fractal fundamental. O fractal fundamental deste universo é um pensamento, o pensamento de separação da unicidade, a ideia de ter um pensamento que não é compartilhado com Deus, união, divisão. Ou, em outras palavras, o fractal fundamental desse universo é a dualidade. A dualidade resume-se a uma pequena porção binária de informações, um liga-desliga. Em um código binário, tal como o usado pelos computadores, o número 1 representa um interruptor para ligar, enquanto o 0 representa um interruptor para desligar. Em uma escala universal, a energia fluindo através de um interruptor liga 1
é a luz infinita da unidade celestial, verdadeiro amor. E inversamente, um interruptor desliga, 0, interrompe o fluxo infinito de energia. O resultado líquido da interação entre ligar e desligar a luz infinita da unicidade é este universo de sonhos, o universo dos mortos, 0, vivos, 1. Em termos matemáticos, o Espírito Santo representa o um como um todo, enquanto o ego representa o 0, ou a completa aniquilação da unicidade. Um código binário 0. Um código 1 equivale ao céu, 1. Um código 0 equivale ao esquecimento, 0. E um código misto de múltiplas 1s e zeros equivale a este universo de sonhos, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, é assim. Felizmente, o 0 é impossível, só a unicidade é verdadeira. Portanto, o reino do ego repousa entre o 1 e o 0, em um reino ilusório fracionário, sustentado pelo fractal do dualismo. Em cada nível deste universo projetado, do nível das galáxias ao nível dos relacionamentos e ao nível das partículas subatômicas, nós repetimos o fractal do dualismo. Assim, nossas mentes, psicologias e experiências individuais nesses sonhos são parte de uma hierarquia maior, integrada, modulada com a mesma arquitetura das nossas mentes, psicologias e experiências individuais. Ao nível físico projetado, repetir o fractal do dualismo é um processo de união e divisão. Esse processo de união e divisão é o que aparentemente faz corpos, união, divisão. União 1, divisão 0. E os corpos foram o ingrediente final na criação equivocada deste universo. A forma de um fragmento ou alma experimentar este sonho é através de um corpo. Corpos são marionetes projetadas da mente que proporcionam aos fragmentos da mente diferentes e ilimitados pontos de vista a partir dos quais experimentarem este sonho. No entanto, apesar dos nossos pontos de vista individuais, ainda existe apenas um sonho e uma mente fazendo o sonho. E por isso que todos nós temos experiências comuns de coisas nesse sonho sobre as quais podemos concordar. Essa concordância é o que torna o conhecimento científico possível, a coisa. Cada fragmento da mente ou alma sonha até despertar. Dessa forma, cada fragmento da mente parece ocupar muitos corpos diferentes no curso do seu sonho, o que quer dizer que mentes reencarnam, ou mais precisamente, mentes sonham de ponto de vista de diferentes personagens. Mesmo dentro das vidas individuais, nós ocupamos muitos corpos diferentes, conforme nossas células se dividem e nossos corpos envelhecem. E assim, chamada reencarnação, é na realidade o resultado de tentar negar a culpa. Os que não têm culpa não encarnam. Então, ao contrário da percepção equivocada comum, as crianças não nascem nesse mundo como inocentes, lousas em branco depois corrompidas pelo mundo. Elas vêm com um sistema de pensamento egóico intacto. A face da inocência que os bebês vestem é parte da estratégia do ego para nos manter acreditando que somos as vítimas de um mundo que está sendo feito para nós em vez de por nós. Buá, preste atenção em mim e atenda às minhas necessidades especiais. Sem ego, não há encarnação. Sem ego, sem corpos. Corpos ajudam a tornar a mente sem mente, fixada no universo ilusório do sonho. Corpos ajudam a manter a mente esquecida do seu poder de tomar decisões para escolher o Espírito Santo em vez do ego. Mantenha sua atenção no externo, criança, e vou lhe dar um pouco de doce. Acorde. Como foi mencionado no capítulo 1, nono, corpos vêm em muitas formas. De fato, corpos são formas. Um átomo, uma célula, uma planta, um planeta, são todos corpos. Corpos são feitos de corpos, em um tipo de hierarquia de corpos. No entanto, que sejam homo sapiens, caracóis, simples células, rochas, ou qualquer outra forma de corpo, todos os corpos são iguais em sua realidade. Todos os corpos são meramente o resultado de um único e repetido pensamento projetado, o fractal do dualismo, união, divisão. O fractal do dualismo é todo sobre divisão, e a divisão produz informação. A informação é arrumada para formar diversos elos especiais, que em seu cerne apenas atuam para enfatizar,
diferenças especiais e, portanto, separação. Nesse sentido, todo o universo físico de corpos pode ser descrito em termos de informação, mas esse assunto está além do escopo desse livro, o fractal do dualismo em um universo de 4 bits. É aquele negócio assim, 0, 0, 0, 0, e aí por aí vai. É suficiente dizer que a informação é essencialmente energia, e a formação dos corpos através dos elos especiais é um processo que gasta energia. Em outras palavras, para fazer corpos, um elo pré-existente precisa se romper para formar um novo elo, e esse processo gasta energia. Pensamento projetado é informação, e um corpo é como um cordão de informações. Informação é energia, e energia altamente concentrada é matéria. Portanto, pensamento projetado, informação, energia e matéria são todas formas variadas do fractal do dualismo. Energia, que é realmente apenas pensamento projetado, não pode ser criada nem destruída, mas pode mudar de forma. É isso que é cientificamente conhecida como a lei da conservação de energia. Energia, neste universo, é apenas um pálido substituto para a energia infinita da unicidade, verdadeiro e indivisível amor. O processo através do qual a energia muda é chamado de trabalho. Com o tempo, a quantidade de energia disponível para fazer um trabalho em sistema fechado diminui, o que aumenta a entropia. Gelo derretido em um copo é um exemplo comum de entropia em ação. A entropia é a medida da quantidade de energia não disponível para fazer o trabalho de um determinado sistema usando um simples engenho giratório. Você pode transformar em movimento a diferença de energia termal entre um copo com gelo e o seu ambiente circundante mais quente. 1. Calor da sala. 2. Engenho giratório. E 3. O copo com gelo. O trabalho é essencialmente o que mantém os corpos e sustenta este sonho aparentemente reunido. Corpos requerem desequilíbrio. Um corpo em equilíbrio com outro corpo é um único corpo ou corpo nenhum. Cinzas a cinzas, pó ao pó. Um cadáver busca equilíbrio com seu meio ambiente, quer esse meio ambiente seja o solo ou os intestinos de um animal. Por exemplo, seu corpo físico como um todo é um tipo de elo especial. Você tem que consumir outros corpos para manter o metabolismo do seu corpo. O metabolismo é o que facilita o desequilíbrio do seu corpo em relação ao meio ambiente. Metabolismo, ciclo de material que entra, é a extração de energia e expulsão de resíduos. Se o seu corpo se quebrasse de alguma forma, lá se vai a minha cabeça, ou ficasse faminto de alguma maneira, nenhum ar, água, comida ou calor, ele não iria mais ser capaz de manter o equilíbrio com outros corpos através do metabolismo. Consequentemente, iria se desmantelar e se tornar comida para vermes, por assim dizer. Isso faz com que este seja um universo de matar ou morrer, onde o ganho depende do sacrifício. Exemplo: para comer, você tem que sacrificar algo, ainda que significasse simplesmente sacrificar um cogumelo. Se você gosta muito de comer, é possível que tenha que sacrificar o fato de ter uma figura ágil e elegante, ou terá que se sacrificar exercitando-se. Se você quiser uma figura ágil e elegante, terá que se sacrificar ou por comer menos, ou por se exercitar. O ditame do ego é sem dor, sem ganho. O que é meramente um reflexo das nossas falsas crenças sobre Deus, de que a perda de Deus é o nosso ganho.